Oi, paz. Espero que esteja bem, espero que o seu crescimento esteja sendo contínuo, profícuo e que o Espírito Santo continue, sim, trazendo graça sobre a sua vida, te fazendo avançar. Esse é o propósito, né? De Deus nos levar a uma caminhada de 40 dias. O propósito é a gente crescer, é a gente amadurecer, é a gente avançar. E graças a Deus, pela sua insistência, pela sua persistência e pela sua fidelidade. Eu tenho certeza que é o Senhor quem tem nos sustentado em tudo e de todas as formas. Vamos lá. Hoje é o nosso 13º dia, 13º capítulo do livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. E hoje nós vamos falar sobre a adoração que agrada a Deus. Tem sido bem interessante porque o pastor Rick Warren tem buscado, nessa segunda parte, nessa segunda sessão do livro, falar sobre a adoração. Nós fomos planejados para adorá-lo. Então, hoje nós vamos tratar sobre a adoração que agrada a Deus. E ele começa lendo as palavras de Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 30, exatamente na versão da Bíblia que nós mais amamos, que usamos na nossa comunidade, que é a NVI, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Eu sei que você já leu ou vai ler, mas eu quero pedir licença para ler a introdução desse capítulo, pois é fantástico. A introdução desse capítulo é demais. Já valeria o capítulo todo, né? O pastor Rick Warren diz o seguinte: Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras de seu tempo e de seu dinheiro. Ele deseja a sua total devoção, não migalhas de sua vida. Não é diferente da gente, né? Quem é que gostaria de estar num relacionamento parcial, onde você tem alguém apenas num percentual do tempo, do sentimento, da emoção? Já imaginou um ser humano que se submete a isso? Onde você tem um compromisso com alguém e esse alguém tem um compromisso apenas parcial com você. Nós, seres humanos, não aceitamos isso, mas queremos que Deus aceite. Por isso que o primeiro e grande mandamento é esse: ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. É o que Ele quer. E essa é a nossa forma de amar ao Senhor e essa é a nossa forma de adorar ao Senhor. É assim que Ele se agrada. O pastor Rick Warren traz o exemplo, né, da mulher samaritana que estava preocupada em um lugar de adoração, né? E como ela estava toda ressabiada sobre estar falando com um judeu, então ela traz isso, né? Vocês judeus dizem que o local de adoração é lá no templo em Jerusalém. Nós dizemos que é aqui nesse monte, era o Monte Gerizim, né? E aí Jesus desmistifica a fala daquela mulher dizendo: olha, não é nem lá em Jerusalém, nem aqui nesse monte. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, quando você levanta ao Senhor um altar, um monte no seu coração, esse é o verdadeiro lugar. Por isso que Jesus desmistifica a adoração através da oração, né? Não tem lugar específico para orar. Entre no quarto, feche a porta. Eu achei tão interessante que esses dias eu conversava com um irmão e ele me dizia exatamente isso, né? Ele dizia: pastor, o meu local de adoração é quando eu entro no meu carro. O meu quarto é ali. Achei muito interessante. Ele disse: é ali que eu entro no meu quarto. E os deslocamentos que eu faço é de muita conversa, algumas até intensas, revoltosas. Isso é muito legal, né, gente? Esse é o sentido do Evangelho, né? O local específico de adoração não é no Monte Gerizim, não é no Templo de Jerusalém, não é na Comunidade Farol.
no altar que levantamos ao Senhor no nosso coração. Mas aí tem que ser por inteiro, né? Ele quer o nosso coração por inteiro. E isso é maravilhoso. Então, o pastor Rick Warren traz 4 características da adoração que agrada a Deus, né? Primeiro, Deus se agrada quando a nossa adoração é conforme a verdade. Segundo, Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. É bem interessante, né? Porque a adoração ela não pode ser apenas sincera. Ele traz essa abordagem. Ele diz que tem gente sinceramente enganada, tem gente sinceramente vivendo a mentira. Já imaginou? Pessoas que estão sinceras às suas emoções, aos seus sentimentos, mas estão vivendo uma mentira diante de Deus. Por isso que a adoração precisa ser em espírito e em verdade. Porque tem gente se entregando no seu espírito para uma ideologia. Tem gente que está se entregando no seu espírito de forma sincera para algo contrário à palavra de Deus. A nossa adoração precisa ser em espírito e em verdade. Lembrem que quando o povo começou a adorar o bezerro de ouro, eles adoraram o bezerro de ouro com sinceridade, a ponto de se entregarem completamente até seus corpos em toda aquela prevaricação que ali estava acontecendo no deserto. Mas não era verdade, né? A adoração precisa ser sincera e verdadeira. Eu quero trazer para vocês, dentro dessa questão da sinceridade, pedir licença mais uma vez, pois eu quero ler algo que o pastor Rick Warren traz. Muito interessante quando ele fala sobre o seu amigo Gary Thomas. E ele diz o seguinte: Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma adoração insatisfatória, em vez de viver uma empolgante amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais, ou estilos de adoração que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary raciocinou: se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos o amar da mesma forma? Lendo obras clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar a intimidade com Deus. Aí ele cita alguns, né? Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão, participando de dezenas de outras atividades. Falei sobre isso, né, quando falava de propósito, que nós podemos viver o nosso propósito, ou seja, adorar a Deus de várias formas. Quando você está dirigindo seu carro, quando você está ensinando o aluno, quando você está preparando a próxima geração. Sabe, você que é da área da educação, você adora a Deus. Quando você se empenha em preparar a próxima geração. Quando você está fazendo curativo, quando você está fazendo a cirurgia de alguém, quando você está construindo uma casa, quando você está fazendo um projeto arquitetônico, quando você está cuidando da segurança pública. Você está adorando a Deus quando você está usando as aptidões e os dons que Ele lhe deu. Né? É isso que o Gary traz. Em seu livro Sacred Pathway, Caminhos Sagrados, Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Aí ele traz alguns que eu acho bem interessante. Ele diz que os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Os sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração. Envolve a visão, o paladar, o aroma, o toque, não apenas a audição. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais e liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor a outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. Os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente, descobrindo, usando a ciência. Que coisa linda, né?
Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa, você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo, você mesma. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dEle em seu culto. Amém, gente? Por fim, ele trata da terceira característica daqueles que adoram e agradam a Deus, dizendo que Deus se agrada quando a nossa adoração é meditativa, né? E aí falando sobre a gente honrá-lo com tudo, com o nosso corpo, com as nossas expressões, buscando as melhores palavras e não vãs repetições, né? Nós também gostamos disso. E por fim, Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. Ou seja, a gente não está usando mecanismos, mas a nossa oração é prática. Ela vem do coração, ela é racional e ela é prática. Isso agrada a Deus. Adoração não tem a ver com a melodia, adoração não tem a ver com cântico. É um estilo mesmo de vida. Amém? Que vivamos assim, no nome de Jesus. Que Deus use esse nosso tempo de devocional para nos fazer crescer na nossa adoração e na nossa forma de adoração a Ele, sendo sempre em espírito e em verdade. Esse é o lugar certo de adorar o Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, meu Deus, te agradecemos, muito obrigado. Nosso coração se enche de gratidão, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te adorarmos. Em espírito e em verdade, entregando todo o nosso ser diante do teu altar. Fazendo isso, meu Deus, de forma contemplativa, introspectiva, com louvor, com gratidão, sempre dando graças a Deus e Pai. E é isso que nós queremos fazer todos os dias da nossa vida. Receba a nossa adoração agora, nessa nossa oração, nesse nosso devocional, e que o Senhor continue se agradando da nossa forma de te adorar. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe sua vida. Deus nos abençoe nessa nossa caminhada e que a gente continue crescendo e frutificando na nossa forma de adorar o Senhor. Até amanhã, gente, nosso 14º capítulo. Um abraço, fiquem com Deus.